Boa noite, né? Mais uma noite de estudos, né? Que nosso Mestre Jesus abençoe a todos. Vamos continuar, né? Com a mesma metodologia. A gente vai lendo e tirando as dúvidas para o nosso estudo de amanhã. Então vamos começar. Item 7, Livro dos Espíritos. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção, contra o que quer que seja. Não somos do que se insurgem contra os sábios, pois não queremos dar aso a que de nós digam que escolceamos. Então aqui a gente não quer dar aso, significa dar motivos a quem diga que nós escolceamos, agredimos, né? Isso é dar coices. Então a gente não se revolta contra os sábios, né? Para não dar razão, porque eles poderiam falar que a gente está os agredindo, tentando impor a doutrina. Temo-los, ao contrário, em grande apreço e muito honrados nos julgaríamos se fôssemos contados entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Então, não quer dizer que a opinião deles sempre vai ser que está certo. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas, no caso aqui, às suposições. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, dispondo a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis. Então aqui, né, as ideias novas, quando chegam, elas são rejeitadas, né? São dignas de serem classificadas como loucuras, né? Como os erros e posteriormente, né, depois, né, elas viram verdades, depois que é provado. Os fatos eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Aqui, né, é falado que em relação às coisas notórias, os sábios, né, eles sabem mais e melhor que o vulgo, que é a classe popular, o povo. Mas, no tocante a princípios novos, a coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham menos que os outros sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais preconceitos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundou os seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Então todos aqueles, né, da ciência, eles têm que explicar as ideias novas conforme o campo que eles atuam. Né? O matemático através de uma equação, né? O químico através, né, da tabela periódica, por exemplo. Aquele que se fez um especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desarrazoar, que é demonstrar falta de sensatez, por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana, aos mesmos testes. Assim, pois, consultarei do melhor grado e com a maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Hão de eles, porém, permitir-me, sem que isto afete a estima,
a que lhes dá o direito o seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Então cada um tem a sua especialidade. Igual tá falando aqui, é a mesma coisa da opinião de um arquiteto sobre música, ele não entende. Então, a pessoa, para julgar o espiritismo, ela tem que entender. E como é uma ideia nova e eles não conseguem entender e provar, eles tornam ela como um erro, como inexistente. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Tem que ter a matéria, tem que ser tocada, tem que ser tangível. Os fenômenos espíritas reposam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos, as inteligências, os espíritos, como a gente viu antes. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Então a gente não pode, efetuar os mesmos processos, comuns, que a ciência faz para entender o espiritismo. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Então, se a ciência aceite ou não, não influencia na nossa doutrina. O que a gente está vendo, é que a ciência aos poucos vai aceitando muitas coisas, igual o magnetismo, por exemplo. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, que os sábios, como indivíduos, podem adquirir abstração feita da qualidade de sábios. Então, eles não precisam ser sábios, para aceitar o espiritismo, para ver que existe. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista, porque é eminente matemático ou notável anatomista. Então, se ele tem a sua capacitação em matemática, não significa que ele vai ser um ótimo psicólogo. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma e, por que não, a encontra debaixo do seu escalpelo, que é o seu bisturi, com um ou dois gumes. Como encontra um nervo, ou por que não a vê volar-se como um gás, conclui que ela não existe. Então, se ele abre o corpo e não vê a alma, ele fala que ela não existe. Ele abre, tem o coração existe, tem um nervo também, mas ele não vê a alma. Ele pensa assim. Colocado no ponto de vista exclusivamente material, segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas e, a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe. Com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Lá chegarão individualmente pela força das coisas. Até então, será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais, para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho. Então, deixar aí os cientistas com as ciências, pois o espiritismo está chegando, está vindo, está se propagando cada vez mais. E quando for uma verdade aceita, pela maioria das pessoas, igual está falando que esse tempo não vem longe, eles vão, aceitar também. Enquanto isso não se verifica,
os que, sem estudo prévio e aprofundado na matéria, se pronunciam pela negativa e escarnecem de quem não lhes subscreve o conceito. Esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra à humanidade. Então eles continuam negando, né, a maioria dos que não entendem. Então não tem problema. Igual falado que a maior parte das grandes descobertas da humanidade no início foram negadas, depois aceitas. Expõe-se a ver seus nomes alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas, inscritos a par dos membros da douta Assembleia, que, em 1752, acolheu com retumbante gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas. Proscritores aqui é censurados. Então, né, igual Franklin, né, quando ele disse dos para-raios, né, a Assembleia riu deles e julgou-a indigna de figurar nas comunicações das Assembleias. E dos daquela outra que ocasionou perder à França as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Sistema de Fulton aqui é a invenção do primeiro barco a vapor. Então a França perdeu essa oportunidade. Ele era um americano, Fulton, tá? Porque eles não acreditaram. Entretanto, essas eram as questões da alçada daquelas corporações. Ora, se tais assembleias que contavam em seu seio a nata dos sábios do mundo só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que elas não percebiam, ideias que alguns anos mais tarde revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão alheia aos trabalhos que lhes são habituais alcance hoje das suas congêneres, né, mesmo gênero, melhor acolhimento? Então, se eles não aceitaram, né, os sábios, as ideias, né, que foram uma das maiores invenções do mundo, né, então como que eles vão estar prontos, né, para aceitar a doutrina que é fora do que eles estão acostumados a trabalhar? Esses erros de alguns homens eminentes, conquanto deploráveis para a memória deles, não lhes diminuem os méritos dos títulos que obtiveram, e com eles conquistaram a nossa estima. Mas será preciso a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontrem tolos e imbecis? Né? Fora das catedrais, das bibliotecas, das assembleias, só tem pessoas imbecis e tolos? A gente não pode imaginar isso. Dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam se só com ignorantes deparam e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado autoriza seja ela atirada ao rol das crendices de simplórios. Então, né, é só observar, né, muitos seres ilustres, né, aceitam a doutrina e participam ativamente, não só as pessoas que é dito ignorantes. O caráter e o saber desses homens dão peso a esta proposição, pois que eles afirmam forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Repetimos mais uma vez que, se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com exclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismos nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui de um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. Então tem que ter a mente aberta para estudar a doutrina. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro,
Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, aos ponderados, que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Então, né, a gente não pode pensar que a gente já sabe tudo. A gente tem que ter a cabeça aberta para o novo, né, para mais fácil assim a gente entender as ideias novas, que é o caso, né, da Boa Nova, da doutrina espírita. Muito obrigado e fiquem com Deus.